Salve, salve galera, bom dia. Vamos agora responder aqui as questões de administração de medicação, de cálculo e de fundamentos de enfermagem, beleza? Aqui para que vocês possam ver, né, na sala acabou que faltou algumas pessoas e alguns gostariam de revisar, né? Então vamos lá. Primeira questão. Ao elaborar um plano de orientação a um paciente que faz uso de comprimido composto por hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio combinados, o enfermeiro deve orientar, dentre outros. Vamos lá. Nós temos os efeitos secundários do magnésio e do alumínio que acabam, né, gerar alguns efeitos ali colaterais. Por exemplo, o alumínio ele tem um efeito laxativo. O alumínio ele vai ter um efeito laxativo. Ou diarreico, né? E o magnésio vai ter um efeito constipante. Então, os seus efeitos colaterais, eles inibem um ao outro, tá entendendo? Então, acaba que sobra mais os efeitos primários. Por quê? Porque o efeito colateral de um acaba inibindo o efeito colateral do outro. Então, essa é a vantagem de estar utilizando os dois juntos. Constipado. O efeito colateral de constipação. Então, vamos lá. Letra A. Mastigar os comprimidos antes de engolir para obter efeitos mais rápidos e eficácia máxima. Letra B. Ingeri-los juntamente com principais refeições. Não, indicado seria antes da refeição, né? Ou depois. C. Não ingerir água após... Nada a ver. Pode ingerir água após a ingestão do medicamento para reduzir risco de efeito laxativo do alumínio. Também isso aí não tem confirmação. Então, não tem nada a ver essa questão. Para diminuir o efeito laxativo do alumínio, a ideia é usar combinado com o magnésio, que gera constipação, como eu disse, e acaba aniquilando, né, ou inibindo esse efeito colateral. D. Armazenar os medicamentos na temperatura de 2 a 8 graus. Não precisa congelar, né? Também não tem nada a ver. Ingerir grande quantidade de leite. Então, gabarito letra A, mastigar. Claro, que leva em consideração alguns formatos de hidróxido de alumínio e magnésio que são em formas mastigáveis, né? Beleza, vamos lá. Segunda questão. A administração de medicamentos que proporciona o início de quase imediato. Qual dessas proporciona o início quase imediato? Da ação deles, dentre outras, são as vias. Vamos lá. A gente sabe que a via oral ela é a via mais lenta. Então, aqui, ó, oral na letra A, B, D e E. Aí, ó. Então, confirma-se aqui essas vias parenterais. Sublingual, endovenosa e inalatória. São de ação mais imediata dentre essas que estão aqui. A endovenosa, como a gente já sabe, é a mais rápida. 3. A administração de medicamentos é uma das atividades que o técnico de enfermagem realiza com muita frequência. Dentre as vias de administração enteral, vamos lá. Via enteral passa pelo trato gastrointestinal. Gastrointestinal vai ter algum contato com o sistema gastrointestinal. Então, a gente só tem duas, que é a oral, que é a via oral. Via oral e a retal. Gabarito letra B. Porque todas as outras ou são por mucosa, por exemplo, intranasal, intratecal, nenhum profissional de enfermagem faz, só faz médico, que é na coluna. Otológica, né, ouvido e transmucosa. Qual? Pode ser a mucosa vaginal. Então, né, tem as outras vias. Então, assim, a via enteral só é a via oral e a via retal, porque tem contato ali com o sistema gastrointestinal. E as outras vias, que são as vias paraenterais, são paralelos à via enteral. Então, a via intramuscular, subcutânea, intravenosa, intradérmica. Por aí vai. Agora vamos falar dos 9 certos da enfermagem. Vamos lá. Como eu disse, na sala, algumas literaturas vão trazer 3, algumas questões, né, traz os 9, até os 9 eles trocam alguns, depende do autor. Então, isso aí depende da tua questão. Se você achar geralmente aquele que não se encaixa, né, porque ele não vai cobrar uma ordem. Então, você percebe que aqui, até esse do Perteline, que é o que eles colocam nessa questão aqui, nessa questão 4, ele muda um pouco do que diz Potter, né, no que diz segundo o Ministério da Saúde também. Então, a gente percebe que a gente vai avaliar um todo e perceber se tem alguma que realmente varia, que não faz muito sentido. Então vamos lá, dos certos da enfermagem,
da administração de medicamento, você vai ver os 5 primeiros são mais fáceis, é só tu seguir a lógica da tua prática profissional. Por exemplo, o enfermeiro te dá um prontuário e diz, olha, esse paciente aqui é teu, o que tu faz primeiro? Pega o prontuário na mão, o que tu olha? O nome do paciente. Depois tu olha o horário das medicações para ver qual é que vem primeiro, se tem alguma medicação já pendente ou se está perto. Então, paciente certo, hora certa. Depois tu vai para o nome da medicação certa. Aí tu vai ver a dose, depois tu vai ver a via. Os 5 primeiros são fáceis. Medicação certa, hora certa, o paciente certo, medicação certa, hora certa, dose e via. E aí depois sobra 4, né, dos 9. Vai sobrar o quê? Forma certa, que seria, né, o formato daquela. Algumas literaturas vai colocar compatibilidade certa, ou, né, no caso, forma certa. Orientação ao paciente, resposta certa e registro certo. Vamos lá. Então, aqui o que ele coloca aí? Paciente certo, medicação certa, compatibilidade medicamentosa, orientação ao paciente, direito de recusa medicamento, anotação correta, dose certa, via certa, hora certa, paciente certo. E aí ele pergunta, de acordo com o Pertaline 2003, que propõe a utilização de práticas de verificação de novos certos, é a responsabilidade da equipe de enfermagem respeitar os certos descritos em quais? Em todos, né? Em todos aí a gente tem que respeitar os certos da enfermagem, em todos. Tá certo? Então, gabarito letra E. Porque aqui, por mais que a gente não tenha visto, né, talvez você não viu esse direito de recusa, orientação certa, ou no caso, compatibilidade certa, não é nada também fora do normal, é o correto de se fazer também. Então você pode ver algum autor variando um ou outro ali, mas nada foge de um sentido geral. Então vamos lá, quinta questão. Durante a assistência de enfermagem, um paciente adulto recebendo terapia anticoagulante preventiva com heparina de baixo peso molecular por via subcutânea, beleza. Heparina via subcutânea, administração lá no tecido subcutâneo. Alguns cuidados devem ser observados entre eles. Manter o mesmo local de aplicação até que apareçam esses primeiros sinais flogísticos. Nada a ver, né? Sinais flogísticos são sinais de inflamação. Vermelhidão, edema, né? Dor. B. Alternar o local de injeção a cada 3 aplicações. Não é a cada 3, em todas as aplicações. Cada aplicação num lugar diferente. Né? Por mais que... mas vai ser no abdômen. Só varia, né? Dá um espaço ali de 2 a 3 centímetros de distância, ali, uns 2 centímetros de uma aplicação para outra, para não aplicar em cima do mesmo lugar. C. Introduzir a agulha no ângulo de 30 graus em metade de seu comprimento. Vamos lá. Aqui deveria ser 45 graus. Levando em consideração aquela técnica mais antiga, onde se usava a mesma agulha para tudo, né? Então, era no deltoide, né? Aí, ângulo de 90 graus. Aí, era subcutânea. Aí, ângulo de 45 graus. Era intradérmica, ângulo de 15 graus. Então, era assim, ó. 90, 45, 15... como se estivesse utilizando a mesma agulha para tudo. Só que a gente sabe que hoje tem agulhas próprias. Então, neste caso aqui, você vai utilizar uma agulha de subcutânea. Então, como é agulha de subcutânea, ela já é pequenininha. Então, você já introduz ela inteira, seu formato inteiro já, e no ângulo de 90 graus. Só que aqui ele pegou o quê? Introduzir a agulha no ângulo de 30 graus. Não tem esse 30. Se fosse levar em consideração esse método mais antigo, seria 45, não 30. D. Injetar o conteúdo rapidamente e massagear. Então vamos lá, rapidamente não, lentamente não, massageia. Letra E. Considerar que o local ideal para a administração de medicamento é o tecido celular subcutâneo do abdômen. Verdade. Para a administração subcutânea, a região do abdômen é a melhor. É mais bem absorvida, tá? Mais bem absorvida. Beleza? Continuando agora, essa tabelinha aqui que mostra os ml, os volumes máximos a serem injetados. Vamos lá, o que a gente tem que ter em mente aqui? Prematuro lactente, bebezinho, prematuro lactente e neonato e lactente. Esse lactente aqui está considerando que até 2 anos, 11 meses e 29 dias. Seria até 3 anos, a ideia que ele dá aqui. Só pode vasto lateral. Vasto lateral da coxa, a via de administração intramuscular, que permite em todas as idades. Então vamos lá, o que a gente vai ter aqui? 0,5 para prematuro, 0,5 no neonato e 1 para o lactente. Quando chega de criança de 3 a 6 anos, já pode vir entre o glúteo 1,5, 1 no dorso glúteo e 1,5 no vasto lateral.
Criança de 6, primeira idade que já pode no deltoide. Vacina aqui, ó, 0,5. Ventro glúteo, 1,2. Ou 1,5 a 2, 1,5 a 2 e 1,5 ventro glúteo, dorso glúteo e vasto lateral. Isso até 14 anos. Adolescentes ali, né, seus 15 anos para lá, já pode ali 1 ml no deltoide, 2 a 2,5 no ventro glúteo, 2 a 2,5 no dorso glúteo e 1 a 1,5 a 2 no vasto lateral. E no adulto a gente vai ter aqui, levando em consideração aqui 1 ml no deltoide, 4 no ventro glúteo, 4 no dorso e 4 no vasto lateral. Igual aqui, ó. Ventro glúteo, dorso e lateral. Agora vamos lá. Segundo a Fundamentos de Enfermagem de Patrícia Potter, que é uma enfermeira americana que produz a autora do livro de Fundamentos de Enfermagem, que é uma das maiores referências que a gente tem internacional para procedimentos de enfermagem, a gente vai ter aqui, ó, que ela considera que seria pode até 2 no deltoide, pode até 5 no ventro e até 5 no vasto lateral. Ela nem coloca a atualização do dorso glúteo, porque o dorso glúteo não é mais recomendado. A principal via recomendada hoje é o ventro glúteo para intramuscular, tá certo? Dorso glúteo não é mais recomendado. Inclusive aqui, né, já dentro de protocolos aqui do próprio COFEN, Conselho Federal de Enfermagem Brasileiro, ele já confirma isso também, e onde o dorso glúteo não é. Ah, mas lá eu faço e tal, mas se acontecer alguma coisa, você não tem mais esse respaldo, tá? O respaldo que nós temos agora é do ventro glúteo. Então vamos lá, sexta questão. O técnico de enfermagem para administrar uma medicação por via muscular deve saber que em letra A, criança de 3 a 6 anos, o volume máximo aplicado no vasto lateral é 3. Não, é de 1,5. Confirmando aqui, ó, 3 a 6 anos, 1,5 no vasto lateral. Neonatos, o volume máximo a ser aplicado no ventro glúteo. Opa, neonato não é ventro glúteo, é vasto lateral. Criança, né, bebê, lactente, prematuro, no vasto lateral. C. Prematuros, volume máximo a ser aplicado no dorso glúteo. Opa, é vasto lateral. D. Adultos com volume máximo recomendado a ser aplicado se limita a 5 ml. Verdade. Gabarito letra D. C. Lactentes, o volume máximo a ser aplicado no deltoide. Opa, lactente não é no deltoide. E nem tem esse negócio de 0,3. No deltoide começa 0,5 em crianças ali de 6 anos. Então seria vasto lateral. E não seria 0,5, tá? No lactente, na verdade, é 1. Seria 1 no vasto lateral. Aí os demais seria 0,5. Por exemplo, aqui, ó, no neonato, também não é 1 não, seria 0,5 aqui no vasto lateral. Sétima questão. A punção venosa venosa periférica é considerado um procedimento invasivo. Considerando as medidas de prevenção de infecção relacionadas à assistência de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o técnico de enfermagem ao selecionar o catéter e o sítio de incisão para a realização de terapia medicamentosa por via endovenosa deve: letra A, evitar considerar as vias do antebraço e braço, né, em pacientes pediátricos. Pessoal, a gente não evita, a gente considera vias do braço. Então, se a gente não for pegar no braço, a gente vai pegar onde, né? Essa é a nossa preferência. B, utilizar a metodologia. Agora, se tivesse assim, evitar usar áreas de articulação, como dorso da mão, região da fossa cubital, em crianças, em pediátrico, aí a gente poderia considerar, porque a gente evita a parte do dorso da mão e a região da fossa cubital, que é essa região aqui onde a gente principalmente pega, que é a região anterior do cotovelo. B, utilizar a metodologia de visualização para instalação de catéter em adulto com rede venosa difícil. Essa técnica não é recomendada para criança. Nada a ver. O que é isso? Ele bota uma frase que você acha que é coisa de outro mundo, né? Utilizar a metodologia de visualização para instalação de catéter. O que é isso, gente? É o venoscópio. Venoscópio. Esse venoscópio é aquele infravermelhozinho que você coloca. Ele tem um formato assim. Aí você coloca e vê a veia. Bota assim, ó. Aí você vê a luz, ilumina e você vê a veia. É uma metodologia de visualização. É uma tecnologia. Se tivesse botado tecnologia de visualização, era até mais. Agora, metodologia, né? Metodologia é método, né? Lá é uma ferramenta que a gente usa, o venoscópio. Então, que eu comentei em sala, muitas questões elas vão parecer aquela piada que tem de comediante, de Instagram, TikTok, que ele fala assim: a mulher pergunta pro cara, você trabalha de quê? Aí ele,
Eu trabalho com blindagem de equipamentos de alta tecnologia. Aí ela, nossa, que interessante, deve ganhar bem, né? Aí o cara fala assim, você trabalha colocando película em celular? Botou película em celular. Aí ele fala, blindagem de equipamentos de alta tecnologia. O que eu tô querendo dizer? Eles vão usar um nome difícil, uma frase difícil, quando tu vai ver. Por exemplo, essa questão, sétima questão, ela fala assim, ó. A punção venosa periférica é considerado procedimento invasivo, considerando os métodos. Não é nem essa, tem uma mais à frente que ele fala, o acesso periférico, papapá, é um acesso normal. Pegar um acesso, é uma punção venosa periférica. Mesma coisa que pegar uma veia, tá entendendo? Então é isso. Então nesse caso aqui, usar venoscópio pode ser usado em criança, inclusive é recomendado porque criança tem veia difícil, né? C. Selecionar o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita, considerando as veias da mão e da área anticubital para pacientes pediátricos. A gente pode até considerar, se tivesse talvez só essa alternativa e outras mais difíceis, talvez essa poderia até ser, porque não é proibido pegar nessas outras regiões do dorso da mão, na região da fossa cubital. Mas vamos deixar aí, letra D. Selecionar a veia de superfície dorsal e ventral dos antebraços para adulto. Verdade. Então essa é mais fácil, essa é mais simples. Se não tivesse essa D, a letra C poderia ser facilmente o gabarito. Por quê? Porque a gente considera pegar assim na criança. Claro que a gente quer pegar na região do antebraço mais, onde tem veias mais retilíneas. E evitar regiões de articulação, porque a criança se mexe muito. Mas a gente pega muito, a gente coloca aquela tala, né? A gente coloca a talazinha e aí pega o acesso bonitinho e faixa. Pronto, resolveu o problema. Então assim, letra C, selecionar o vaso com maior probabilidade de duração de todas a terapia prescrita. Sim, considerando as veias da mão e da área anticubital para pacientes pediátricos. Seria. Mas a letra D é mais fácil, ela já é mais direta. Escolher veias da superfície dorsal e ventral do antebraço para adultos. Então, letra D é o melhor gabarito, é a mais certa. Letra E, considerar as veias da cabeça, aí, ao menos que seja absolutamente necessário em crianças menores de 3 anos. Já vi vídeos, né, mostra que às vezes pega acesso aqui nas veias e tal, em casos mais extremos. Mas aí, nesse caso, não, né? Oitava. Para realizar a punção venosa com o objetivo de coleta de sangue para exames, alguns cuidados devem ser observados pelo técnico de enfermagem. Vamos lá. Letra A. Com o polegar da mão dominante, fixar a veia. Pessoal, quando a gente vai segurar a veia, né, puxar a pele, fixar a pele, segurar a pele, a gente segura como? Com a mão não dominante, digamos, com a mão esquerda. E vem com a mão direita e, ó, pega a veia, não é isso? Então, ele só trocou, ele tá querendo dizer que tu tem que trocar de mão. E aí, com o polegar da mão dominante, fixar a veia, esticando a pele para baixo do ponto de punção. Nesse caso, não, é o contrário. Com o polegar da mão não dominante, seria não dominante aqui, tá? Aqui é só uma confusãozinha que você lê direto de uma vez, você não percebe. Ele nem bota a mão esquerda, né? Porque realmente tem gente que seria canhota, né? Porque se a pessoa for canhota, ela vai segurar com a outra mão. Então, neste caso, ó, seria com a mão não dominante. Então vamos lá, letra B. Se a agulha transfixar a veia, realizar um movimento transfixo, ela passou de um lado a outro. A veia está aqui, a agulha passa. Se a agulha transfixou a veia, realizar um movimento de rotação. Nada a ver, né? Não existe essa orientação. C. Selecionar. Se transfixou, tu só volta e encontra melhor a veia, né? Não? Selecionar uma veia calibrosa o suficiente para a inserção de dispositivo de acesso vascular. Por exemplo, as vias cefálicas, basílica, intermédia dos membros superiores são as mais perfeitas. Então, essa aqui, gabarito letra C. São as mais utilizadas no adulto. Veia cefálica passa aqui na região do polegar. Veia basílica passa aqui na região aqui próximo do dedo midinho. Via intermédia ou via cubital passa bem no meio da fossa cubital. D. Visualizar e palpar e, se necessário, bater. Não é orientação, inclusive é proibido bater, pois isso pode causar hemólise, né? Se lesiona a veia, o sangue, ele pode dar aquela, como se fosse uma pequena coagulada.
aí não coleta, isso pode gerar falsa coagulação. Prender o garrote aproximadamente 5 centímetros abaixo, não é abaixo, é acima, né? Então, gabarito letra C. Vamos lá. Durante a situação de emergência, alguns diretrizes recomendam uma sequência de acessos venosos. Qual é a sequência? Até 4 tentativas. Claro, depende de cada situação, né? O paciente está parado e tudo, outras situações, que aí você vai tentar quantas vezes der, né? Se for possível. Dependendo de, claro, você vai deixar de pegar um acesso paciente lá parado e tudo, não está conseguindo, vai acabar tentando. Mas aqui, por exemplo, qual é a orientação? Você está no seu plantão, tem um paciente lá, você foi e errou a veia. Você pode tentar mais uma vez. Você vai, errou a segunda. O que você tem que fazer? Você tem que chamar outra pessoa. Ela pode tentar mais 2 vezes, somando um total de 4 tentativas. Ou ela tenta mais uma. Não deu, certo? Ela pode chamar mais outra. Mas sendo que cada um ia fazer só uma. Então, neste caso, para se formar 4 tentativas, tá certo? Na tentativa de punção venosa, o paciente tem, né, esse direito ali, teriam que ser só 4 tentativas, tá bom? Então, ele coloca aí, recomendado uma sequência de acessos. Então, vamos lá, por ordem de prioridade. No caso do insucesso da obtenção de um acesso venoso periférico, a segunda opção em sequência do acesso de via de administração medicamentosa vamos lá, subcutânea nada a ver, intradérmica também não, e raquidiana só é médico. E também não se aplica aqui, a raquidiana a gente vai fazer, o médico faz a anestesia, né? O acesso venoso, gente, ele acessa de forma periférica, claro que ele vai lá para a parte central, mas ele vai ter um acesso acesso venoso periférico de via central. Então, ele se enquadraria nessa ideia também. Qual seria a indicação? Intraósseo. Obviamente, o enfermeiro capacitado pode fazer, enfermeiro ou médico. Tem que ter a capacitação, a unidade de saúde tem que ter tudo, né, a furadeirazinha própria para pegar o acesso e tudo. Tá certo? Então, aqui é a questão de pegar, de te confundir. Mas é porque esse acesso central, ele estava lá dentro dessas tentativas que foi feito. Tá certo? Ele estava dentro dessas tentativas que foi feito de acesso venoso periférico. Vamos lá. Então, terminando essas questões aqui básicas aqui sobre administração, agora eu vou fazer outro vídeo explicando sobre as demais.